Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Galera, quando você abre aí hoje, né, o seu celular para olhar lá suas redes sociais, o clima tá pesado lá, não tá? Se você tá acompanhando meu canal aqui, é que você interage muito com, sei lá, canais de comunicação que tratam do tema política, por exemplo. E tá meio cansativo, tá meio pesado o clima lá, não tá? Parece que a gente já viu aquela notícia, ela está só se repetindo e nada de novo acontece. Apesar de que a gente espera muito que mudem as coisas. Mas a gente gosta de saber, né, as novidades, saber o que está acontecendo, para não ficar perdido aí, principalmente nesse mundo de fake news, conteúdo falso. E eu gosto, né, de, às vezes, revezar, ter uma alternativa de conteúdos a esse conteúdo pesado. Então eu vou procurar alguma coisa que me distraia. Às vezes eu procuro, por exemplo, páginas de rede social que ficam lançando, né, ou melhor, né, compartilhando músicas antigas, né, décadas de 80, décadas de 90. Gosto muito de música antiga, cara, né, de músicos que infelizmente já faleceram, música boa. Sabe? Eu gosto de curtir ali, gosto de curtir música romântica, rap, ou até um sertanejo mais raiz, tipo Tião Carreiro e Pardinho. Alguns clássicos, sei lá, Elvis, Janis Joplin, até o Michael no começo da sua carreira, aquelas bandas mais antigas, The Band, adoro The Band, né? Mas às vezes música também não entra no clima, né? Porque é muito nostálgico. E aí a gente acaba lembrando de coisas que não convém para o momento, porque vai piorar ainda mais sua situação. Então eu procuro outras alternativas de entretenimento que não política, né, ou nostalgia. Geralmente eu vou atrás de coisas relacionadas a conspirações. Conspirações é legal, eu curto muito. De ficar sabendo o que está acontecendo, de coisas que já aconteceram, de pessoas que estudaram, pesquisaram, levantaram novas informações, informações antigas das quais eu não sabia. E outro tema, que é quase que relacionado a conspirações, interage muito próximo a isso, e me interessa muito pessoalmente, particularmente, é o tema sobrenatural. Para mim é uma coisa importante. Talvez nem tanto para a maioria das pessoas, porque elas são levadas a, digamos que programadas a ignorar certos temas, certos assuntos, que seja desacreditando ou, por exemplo, até ridicularizando quando alguém aborda isso. E o tema sobrenatural está muito na moda hoje, não sei se você percebeu. Hoje você abre as redes sociais, não sei, o nível de notícias do tipo com as quais você interage, e a própria internet faz questão de ficar empurrando notícias e páginas e assuntos relacionados ao seu interesse para você ficar cada vez mais preso dentro desse universo de internet, e sem perceber você vai sendo manipulado, muito, por exemplo, na questão comercial. Mas sobrenatural você vai acompanhar muita coisa na internet hoje. Tem muita página, muito canal, muito site, muito blog. Tem muita gente comentando sobre o assunto. Não sei se é só para aquele público específico, que acaba recebendo esse tipo de conteúdo, ou se já chegou alguma coisa relacionada para vocês. Porque, como eu falei, esse excesso de conteúdo, de canais explorando esse tema aí, se deve ao aumento também do interesse das pessoas nesse assunto. Então, como qualquer conteúdo modinha, quanto mais público tem, mais gente tem oferecendo aquele conteúdo para aquelas pessoas e ganhando alguma coisa em troca, sendo recompensado por isso. Com views, likes, o crescimento do seu próprio canal, o alcance, a sua exposição. E quanto maior a exposição, mais a sua marca vale, mais você tem uma recompensa financeira em torno disso. Então, cara, se o tema tá na moda, a galera vai explorar. Hoje tá na moda falar mal do Bolsonaro. Muita gente falando mal do Bolsonaro, até gente que era a favor dele. Estava na moda agora falar de sobrenatural, e realmente está, tem muito conteúdo. Eu não gosto, galera. Muita coisa que eu vejo aqui na internet é lixo. Quando eu procuro algum canal ou paro para analisar algum conteúdo relacionado ao tema sobrenatural, é porque eu quero acompanhar se aquele conteúdo que está sendo exposto, pode sim ser legítimo. Eu tenho as minhas próprias experiências a respeito do mundo sobrenatural, tenho as minhas próprias convicções, as minhas conclusões a respeito disso tudo. Então eu gosto de acompanhar, por exemplo, aqueles vídeos de flagrantes, como de câmeras de segurança que pegam algum tipo de atividade sem explicação, que pode ser
né, digamos que, considerada de atividade sobrenatural. Então eu gosto de acompanhar esse tipo de conteúdo. Eu gosto de acompanhar conteúdos de, por exemplo, de experiências de pessoas, né, sobre, né, contatos sobrenaturais, por exemplo. Porque aí eu faço uma comparação com as minhas experiências. E fico observando se aquilo é crível, se a pessoa fez uma interpretação errada de alguma atividade que seja até natural ao invés de sobrenatural, mas é que ela não conseguiu, né, colocar um sentido real na coisa. Se tem alguma coisa suspeita, diferente naquilo que não fez muito sentido, ou se é só exploração mesmo, se é só fake, só montagem. Que é o que mais acontece hoje na internet, cara, muita montagem. Como eu disse, como aumentou muito o interesse das pessoas, né, relacionados ao tema, tem muito conteúdo, tem muita gente querendo abordar, explorar isso daí. E aí o cara não tem, né, digamos, conteúdo legítimo para compartilhar, então ele forja conteúdo. E aí a coisa vai ficando cada vez mais superficial, cada vez mais artificial, e vai levando aquela outra reação natural, que é das pessoas ridicularizarem o tema. Ah, isso aí é fake, tá na cara. E aí você não dá mais importância para aquilo. Primeiro eu vou começar falando sobre esse aumento do interesse do público na atividade sobrenatural. Isso se deve, galera, a um aumento, né, eu acho que até natural nesse momento, de ocorrências de atividades que se encaixam no perfil sobrenatural. Então tem muita coisa estranha, suspeita acontecendo, que é exatamente aquilo que a gente considera como sobrenatural hoje. Vamos dizer que são um conjunto de fatores que está criando esse momento aí de atividade sobrenatural em excesso. Por exemplo, é o aumento da capacidade de percepção das pessoas, de uma realidade alternativa, tá? Então as pessoas estão num nível, né, de sintonia de energias, de equilíbrio, né, sei lá, psicossocial, né, que acaba influenciando, né, a sua percepção. Eu sei que as pessoas estão num momento diferente delas, uma boa parte delas. Esse desequilíbrio acaba fazendo com que elas percebam coisas que geralmente elas ignoravam no passado. Então muita gente que nunca ligou para esse assunto, de repente começou a ver algumas coisas ou sentir outras que não era bem assim. Isso aí foge ao controle delas, não é uma coisa voluntária, não é porque elas querem. Como essas pessoas começam a ter, esse tipo de contato, né, com essa percepção aumentada, né, e acaba entendendo ou observando, sentindo coisas diferentes, que ela não consegue ver sentido com a realidade dela e ela considera como sobrenatural, ela começa a se interessar pelo assunto para tentar dar sentido naquelas coisas. Isso acontece exatamente com o tema ufologia, a mesma coisa. Você compartilha, né, de uma experiência que você não consegue, né, entender, aquela situação para você não tem um sentido com a sua realidade, com a qual você sempre conviveu, e aí para você não, digamos, perder sua sanidade, digamos assim, você vai procurar algum sentido, alguma explicação para aquilo que aconteceu. Então você acaba buscando conteúdos do tipo, né, até experiências do tipo, para você ver se consegue encaixar na sua própria experiência e observar se aquilo pode ser real ou não, se é a mesma coisa ou não, o que aquela pessoa ou o que foi definido naquele conteúdo ali, né, passa para você. Se aquilo vai dar sentido no que você mesmo teve de experiência. Então, basicamente é o seguinte, como não é natural, né, para as pessoas, né, então é normal você buscar uma explicação para aquilo. E aí você vai compartilhar e buscar cada vez mais conteúdos do mesmo tema. Esse aumento de ocorrências, como eu disse para vocês, né, atividades sobrenaturais, eu acho que também é fruto, né, é um reflexo de um desequilíbrio entre planos que permite esse tipo de interação. Talvez você não acredite em planos alternativos, né, à sua própria realidade, tá? Você acredita que a sua vida é só isso daqui, pronto e acabou. E eu penso que não é assim. A gente, né, pode estar compartilhando hoje de universos paralelos infinitos. A gente pode estar compartilhando de dimensões também que são muito diferentes ou nem tanto assim das nossas. Pode não ser o mesmo plano material do qual a gente está aqui hoje, mas o plano espiritual pode estar interagindo, né, com uma outra realidade. Eu não sei se você consegue me entender, mas para quem se interessa pelo assunto sabe do que eu estou falando. Então, cara, digamos que esse véu,
né, essa fronteira entre planos, entre realidades, entre dimensões, ele está enfraquecido hoje. Né? Isso deve a uma série de outros fatores que a gente vai perder horas conversando sobre aqui. Mas com a chegada de um grande e iminente evento, ou uma sequência de grandes eventos para combinar com outro grande evento que estão por vir, né, criou-se esse desequilíbrio entre planos, tá? Então o véu ali, a fronteira, né, ela está muito fina, muito leve. Então acabar que a gente consegue interagir sem querer, né, sem perceber com o outro lado, digamos assim. Tá? E eu acho que também tem aquela questão de efeito pandemia. Não só o efeito pandemia, como até a violência urbana, o caos, né, causado aí na questão social. Então tem muita gente morrendo, galera, muita gente morrendo, né, meio que ao mesmo tempo. A pandemia acelerou muito esse processo. E isso cria uma série de problemas, por exemplo, para o outro plano. Né? Esses espíritos, essas almas, essas pessoas que passam dessa nossa realidade, desse nosso campo material para outro plano, né? Eles têm lá todo um rito de passagem, né? Eles têm todo um processo de transferência para um outro local e não está sendo feito corretamente, justamente pela sobrecarga e pelas circunstâncias, né, das mortes. Por exemplo, uma morte, né, de uma pessoa contaminada por Covid, ela não tem exatamente o processo do velório, o processo da despedida, o processo, o rito de passagem, todas aquelas cerimônias que a gente foi programado a fazer, tanto para quem fica como para quem vai, né, conseguir realizar todo o processo de transição. Né? Nada disso está sendo feito como foi programado para ser. As coisas estão sendo muito rápidas, muito aceleradas, às vezes nem tem nada dessa cerimônia, nada desse processo. Então o rito de passagem não está sendo feito corretamente. Então tem pessoas aqui nesse plano que estão ficando desequilibradas, porque não se despediram daquelas que foram, e até aquelas que foram também ainda não entenderam, talvez não seja, né, não entenda que seja o momento ideal para ela ter ido, não entendeu como foi feito, ela não teve um momento da despedida. Como eu disse, a cerimônia, né, de velório ali, de luto é muito importante, e não está tendo isso. O número de pessoas que têm morrido, né, nesse momento aqui na Terra, eu acho que está muito acima da capacidade do outro lado de suportar a chegada de novos visitantes, digamos assim. Eles passam por aquele plano e vão para outro ainda. Então tem uma sobrecarga nisso, no processo. Com essa sobrecarga, muitos espíritos não estão conseguindo realizar a passagem como deveriam, não estão sendo recebidos do outro lado como deveriam. Mesmo porque até eles próprios se negam a fazer a passagem. Então, cara, tem um desequilíbrio total nessa questão. E esses espíritos, essas energias, essas almas que não fizeram a passagem, eles acabam ficando presos, né, até involuntariamente, né, ou em alguns casos voluntariamente, ao nosso plano material, interagindo com o nosso mundo, né, com a nossa realidade. E isso cria essas atividades sobrenaturais, porque em certas circunstâncias eles podem interagir com o mundo material e a gente também vai compartilhar daquela mesma situação, daquela mesma ocorrência, aquela mesma atividade e não vai entender o que aconteceu. A tecnologia hoje pode dar a gente, por exemplo, né, a condição de ver, né, em certos filtros, né, do campo visual que a gente normalmente, né, está impedido de acompanhar. Nosso subconsciente, o nosso equilíbrio de energias nos impedem de ver certas coisas. Mas uma câmera de vídeo pode flagrar, em certas circunstâncias, uma coisa que a olho nu você não veria. Entende? Então a gente acompanha aqueles flagrantes nas câmeras de segurança de atividades sobrenaturais que a gente não consegue explicar. E você próprio deve ter compartilhado em algum momento, né, situações e atividades que você não conseguiu dar sentido. Talvez seja isso, né, a situação que causa você a procurar conteúdos do tipo. Então, cara, é complicado o momento, né, sobre a questão sobrenatural, tá? Tem um número elevado de atividade sobrenatural, por uma série de fatores, como eu descrevi para vocês. Tem um monte de oportunista aproveitando o momento para fabricar atividade sobrenatural, para você ficar ali, porque você está ansioso, né, por mais conteúdos do tipo. Então, os caras estão ganhando em cima disso. Né? E quando eles forjam algum conteúdo, né, cria um senso de ridicularização no tema, de desimportância, porque é um tema importante,
E aí fica aquele negócio meio chato, porque você vai acompanhar procurando um sentido, uma explicação, né, pelo menos crível, do que você está interessado ali, e você vê umas bobagens, você vê que é montagem, você vê que é fake, e aí você fala, não é isso a explicação, e aí você fica ainda mais sem sentido, né, quanto à relação da coisa lá. Você não sabe porque ninguém te explicou, e quem te explicou, explicou errado, ou mentiu, ou fez um fake, ou estava só explorando de maneira irresponsável o tema. Então é muito complicado acompanhar o tema sobrenatural hoje, cara. E quando você abre aí a sua internet procurando, né, conteúdo do tipo, né, como eu falei, tem muito conteúdo fake. Então hoje você vai ver uma série de canais onde geralmente tem aquele perfil padrão de conteúdo, que tem uma equipe, né, algumas pessoas, 3, 4 pessoas, com algumas câmeras, celulares, algumas luzes, frequentando ambientes sobrenaturais, digamos que casas mal assombradas, cemitérios, que a gente já tem uma certa rejeição, uma certa negação quanto a interagir com esses locais, justamente para não correr nenhum risco, né, de acompanhar coisas que a gente não queria. Então você não vai muito em cemitérios à toa, você não vai muito em casas que podem ser mal assombradas. Hoje, por uma questão até lógica de preservação, né, da sua integridade física, você não vai frequentar locais escuros, locais abandonados, locais isolados, né, porque pode ter ali um motivo para você ser alvo de violência urbana, por exemplo. Então você já não vai. Mas tem muita gente indo com essas equipes de caça-fantasmas atrás de ambientes sobrenaturais. Como eu disse, casas mal assombradas, cemitérios, né, locais que dizem que é frequentado por atividade sobrenatural do tipo. E eu fico sempre acompanhando aqueles conteúdos e vendo o quanto aquilo é lixo, o quanto aquilo é fake. A primeira coisa que me indica que aquele conteúdo é fake é quando eu vejo fantasmas se escondendo. Cara, eu fico puto com isso, mano. Tá lá o pessoal na equipe procurando lá um fantasma, um local. Vamos ver aqui, parece que tem uma assombração aqui, ouvi dizer e tal. Essa escola abandonada, essa casa aqui, esse cemitério. E tá lá a equipe, né, andando lá de madrugada lá, né? Tudo na ponta do pé, cochichando com as câmeras, as luzes e tal. Aí eles viram uma esquina e acompanham uma coisa esquisita. Uma pessoa que olha e se esconde. Ou um vulto que passa correndo por trás deles. Eu fico acompanhando esse tipo de conteúdo, que na maioria é fake, né, claramente, né, e fico pensando, que fantasma é esse que se esconde, cara? Porque não faz sentido nenhum para mim um fantasma se esconder. Hipótese nenhuma. Eu que gosto do tema sobrenatural, não consigo entender por que o fantasma se esconderia. Por exemplo, o fantasma que vê uma galera chegando lá, invadindo o seu território, né, uma câmera, uma luz, de repente ele fica com medo e corre. Ou fica se escondendo, correndo por trás, ao redor das coisas, como se fosse um vulto, tentando cercar as pessoas, mas não possa aparecer. Não, ele não pode me ver, né? Porque a magia aqui é ele não me ver, ele não pode... Oh, ele vai me acompanhar, vou me esconder aqui. Oh, sabe? E não faz sentido nenhum, galera. Muitos desses canais que compartilham desse tipo de conteúdo são canais de origem latina. Pelo menos é os que eu acompanho aqui. Então tem muito conteúdo do México, muito conteúdo da Argentina, da Bolívia e até aqui do Brasil. Canais especializados em procurar atividades sobrenaturais forjadas, que é o que a gente acompanha ali. Porque não faz sentido. Em algumas situações, sim. O cara está com o celular, né, fazendo a sua atividade normal, rotineira, e flagra alguma coisa e às vezes tem tempo de gravar. Aí eu até considero aquilo legítimo. Mas essas equipes de caça-fantasmas, esses canais especializados, cara, pra mim não faz o menor sentido. Vamos falar aqui sobre a questão dos locais mal assombrados, para você entender por que fantasma não se esconde, e aí você entende por que aquele conteúdo é fake. Certos tipos de atividades sobrenaturais decorrem da presença de espíritos, tá? Entenda você como quiser. Espírito, alma, energia, entidade. Às vezes a entidade não é a mesma coisa que espírito, né? É um outro tipo de energia. Mas não é para explicar isso aqui. Digamos que esse... Como é que eu posso chamar isso? Essa energia, vai. Essa energia está presa, né, ou está interagindo com o plano material, que é esse plano, que é essa dimensão que a gente vive aqui, tá? Então, a nossa realidade, às vezes, está sendo frequentada por energias que não são daqui. Que a gente, às vezes, não tem, né, o sentido completo do que é aquilo. Então você vê um copo se mexendo, por exemplo, e não vê quem mexeu o copo. Entendeu o que eu quis dizer?
Você vê uma lâmpada se apagando e você não consegue uma explicação real para aquilo. Você escuta um som e não sabe a origem do som. Em algumas situações, em algumas circunstâncias, realmente isso é um sinal de atividade sobrenatural. Uma interação com energias que você desconhece a origem. E aí tem os locais de interesse, digamos assim, dessas energias. Essas, posso dizer também assombrações, porque assombra as pessoas. Essas assombrações, elas estão presas, a locais, estão presas a pessoas, estão presas às vezes até a eventos específicos, que representam para aquela energia uma oportunidade de contato, de interação com o plano material. Entendeu agora? Circunstancialmente, aquele local, aquela pessoa ou aquela situação atrai aquela energia que você desconhece a origem, e cria para ela uma oportunidade de interagir, com o plano material. Por que essa energia quer interagir com o plano material se ela pertence a outro plano? Muitas vezes essa energia nem sabe que pertence a outro plano, tá? Já começa por aí. O que a gente chama de assombração, no caso até os fantasmas, por exemplo, que seriam espíritos que não fizeram a passagem, eles frequentam certos locais, por exemplo, e acabam sendo considerados como mal assombrados, porque eles precisam interagir com aquele local. Eles foram acostumados ali, ou eles se sentem melhor ali. Alguma coisa os atrai para lá. Então esses locais acabam adquirindo o perfil mal assombrado justamente por atividades sobrenaturais e não o contrário, tá? Muita gente acredita que a casa mal assombrada atrai o fantasma. Não, às vezes a casa com perfil mal assombrado se torna com esse perfil porque tem algum tipo de atividade sobrenatural acontecendo ali e as pessoas se afastam. Como se fosse um local violento, por exemplo. Que as pessoas evitam. As pessoas vão evitar uma casa abandonada que tem barulhos estranhos, dos quais elas não sabem a origem. E muitas vezes aquele local se tornou desabitado, se tornou abandonado, porque essas atividades passaram a ocorrer ali e as pessoas que conviviam ali começaram a evitar o local. Como eu estava falando para vocês, esses fantasmas que assombram locais, eles muitas vezes são espíritos que não fizeram a passagem corretamente. Lembra que eu falei que está num momento de sobrecarga de atividade do tipo, porque tem muito espírito que não conseguiu fazer todo o rito de passagem, não foi ao outro plano? Algumas vezes, e é natural, faz parte do processo, alguns espíritos até ficam retidos num certo plano intermediário entre o material e o espiritual. Eles ficam no meio plano ali, porque ele faz parte do processo de evolução deles ali. Tá? Não sei se ele está sendo punido, se ele está sendo desenvolvido, se ele está sendo estudado, se ele está sendo monitorado, para ver se ele tem condições de evoluir para um plano espiritual. Então ele fica preso num certo plano individual, que interage com os dois lados. Eles se negam a fazer a passagem, outros a eles foi negada a passagem e outros não fizeram por circunstâncias, como eu falei para você. Alguns são muito ligados ao campo material, tá? Por isso não fizeram a passagem. E eles inconscientemente, porque eles não têm consciência às vezes nem da sua própria passagem, da sua própria morte, e às vezes o próprio instinto natural deles, a rotina de vida criou isso neles, eles tentam se manter vivos, se sentir vivos. Como que eles fazem isso? Interagindo com o mundo material. O mundo material esse que ele nem percebe que se desapegou, que ele não faz mais parte dele. A maioria dos espíritos está nessa condição. Então eles repetem, por exemplo, rotinas de vida. Frequentando certos locais que eles frequentavam em vida, eles interagem com pessoas com as quais eles são muito apegadas a esse campo material. Eles não fizeram o rito de despedida, o rito de luto para separar e ele conseguir evoluir e ir embora, deixar esse plano material. Então ele precisa interagir com aquela pessoa. Ou às vezes ele interage, por exemplo, com um evento que para ele pode ter sido traumático, ou é uma rotina que faz ele se sentir vivo. Então esses fantasmas, de certa forma, eles ficam presos a um ciclo de atividade. E muitas vezes as atividades deles acabam ocorrendo em presença de alguns humanos que não entendem a origem real daquela atividade e começam a suspeitar que aquilo é de fonte sobrenatural, porque não tem uma explicação. E aí ele busca conteúdo semelhante para tentar explicar aquelas circunstâncias e aparece aquele monte de oportunista vendendo material falso para eles. Tá? Que é o que tem mais na internet hoje.
Então, cara, eu tô muito desanimado, por exemplo, da galera que acaba explorando esse tema de maneira irresponsável, né, e tirando a real importância dele, né, porque é só uma questão comercial. E isso pra mim, cara, desanima até acompanhar, né, canais que tratavam de maneira séria o assunto. Tá? Então, não sei se eu passei pra vocês a mensagem que eu queria sobre atividade sobrenatural, e novamente talvez eu tenha frustrado algumas pessoas que esperavam que eu compartilhasse das minhas próprias experiências aqui nesse conteúdo, mas eu queria falar desse aumento do interesse, esse monte de conteúdo oferecido aí pela internet, muita coisa fake que estraga o tema em si. E explicar para vocês, por exemplo, uma dica de como você identificar se aquele conteúdo é falso ou não. Né? Como eu disse, fantasma não se esconde, porque ele nem tem consciência de que ele é um fantasma às vezes. Na verdade, ele acha até engraçado. Se ele tivesse consciência, uma galera tá filmando, ele tá sozinho há algum tempo e ninguém interage com ele, chega uma galera filmando, pô, ele vai interagir. Você já deve ter visto alguma atividade sobrenatural que você nem se deu conta que era. Essa é a verdade. Não quero te assustar nem te preocupar, mas é verdade. Você pode até ter visto, por exemplo, um fantasma dentro de um ônibus e o fantasma está fazendo a rotina de vida dele. As pessoas não estão vendo ele ali, mas você, por um acaso circunstancial, viu e não percebeu, porque o fantasma não se apresenta como fantasma. Já falei isso aqui em outro conteúdo, cara. O fantasma não chega pra você e fala assim, boa tarde, sou um fantasma. Ou você também não vai chegar numa pessoa que você desconfiou, geralmente você nem desconfia, mas você vê uma pessoa nas suas circunstâncias meio suspeitas, você vai chegar pra ela, você é um fantasma? E o fantasma não vai olhar pra você e responder, sou! Entendeu? Então você às vezes teve um contato que você nem percebeu. Porque o próprio fantasma também não percebeu que ele é um fantasma e nem que você estava notando ele. Não sei se eu passei o que eu queria passar para vocês aqui, beleza? Valeu!